Olá, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta manhã. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa escola dominical. Sim, nessa escola dominical do mês de julho que nós estamos caminhando, perseguindo esse tema, não tenha medo. O reverendo Wanderson já deu as duas primeiras aulas, a semana passada, não tenha medo diante do caos da história. Nós estamos buscando esse tema, aprendermos a viver sem deixar que o medo nos domine, que o medo nos paralise, que o medo nos faça viver abaixo daquilo que Deus planejou para a gente. Que o medo nos coloque em situação de que a vida é tolhida pela metade. Não, é possível vivermos, mesmo diante de situações adversas, como nós vimos domingo passado, mesmo diante do caos da história, sem medo, sem deixar que o medo nos paralise. Sentir medo é natural, faz parte do ser humano, mas nós podemos enfrentar o medo. Isso chama-se coragem. É o que Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Então nós somos chamados para andar com coragem. E você sabe quando foi que o medo apareceu na Bíblia? Na primeira aula, o reverendo Wanderson mostrou isso, falou que o primeiro momento em que a palavra medo aparece na Bíblia é quando o homem peca contra Deus e então Deus vem visitá-lo como fazia todos os dias e o homem ouve os passos do Senhor no jardim e ele se esconde. E diz o texto da Bíblia o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, esconderam-se. E então Deus chama Adão e ele diz assim: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Quando é que o homem sente medo pela primeira vez? Quando ele se desconecta de Deus, quando ele se aparta de Deus, quando ele deixa de confiar no cuidado de Deus. Perceba, o medo, ele passa a existir quando está ausente em nosso coração essa confiança no cuidado e na proteção de Deus. Eu gostaria de convidar você a orar, a conversarmos com Deus nesta hora, porque nós precisamos de graça, porque a vida habitual das pessoas é viver com medo, diversas circunstâncias. Hoje nós vamos falar sobre não tenha medo diante das situações inesperadas, diante das coisas inesperadas que podem acontecer. Mas então nós vivemos nesse impasse, nós precisamos de graça do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos um minutinho e vamos pedir graça do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos ama. Um Deus que tem um propósito, Deus, em nossas vidas. Um Deus que nos ama, não porque nós fazemos aquilo que é certo, mas porque o Senhor decidiu nos amar. Pai, nós já aprendemos e estamos convencidos que Tu és um Deus que cuida de nós. Por isso, ó Deus, nós nos achegamos diante do Senhor agora e pedimos graça. Sim, dá-nos graça para vivermos sem medo, para não deixarmos que o medo nos paralise, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, diante das situações inesperadas que podem acontecer conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a não deixar que o medo nos paralise ou roube a vida abundante que o Senhor veio nos dar. Abençoa-nos esta hora, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você sabia que a expressão não tenha medo, ela aparece na Bíblia por 365 vezes? É mais ou menos como se Deus dissesse, não tenha medo, uma vez para cada dia do ano. É claro que nem todas as vezes que essa expressão não tenha medo aparece na Bíblia, nem todas as vezes ela vem da boca de Deus. Nem todas as vezes ela vem da boca de Deus. Nós estamos olhando nesse mês de julho apenas expressões que vieram diretamente da boca de Deus. Mas na Bíblia toda aparece durante 365 vezes a expressão não tenha medo. E nós já vimos, antes de orar, falamos que o medo surge quando nos falta confiança no amor e no cuidado de Deus. Foi essa a origem do medo, lá em Gênesis 3, 8 e 10, quando o homem sente medo, porque ele estava agora não confiando mais no cuidado
e no amor de Deus, né? Então nós já vimos, a primeira aula foi não tenha medo diante das decepções do presente, né? Não tenha medo diante do caos da história, foi a última aula. E hoje nós vamos ver, não tenha medo diante das mudanças inesperadas. E nós vamos olhar a história de Jacó. Jacó, lá que está registrado lá em Gênesis 46, é o texto que nós vamos olhar para tirarmos as lições que Deus quer nos ensinar sobre como não ter medo. E agora, antes de nós lermos o texto, eu queria fazer aqui um breve contexto, uma contextualização de como é que estava Jacó nesse período da história. Jacó, nesse tempo que é narrado lá em Gênesis 46, é um tempo em que Jacó está aproximadamente com 130 anos, né? Não leve em consideração aquela discussão sobre a idade dos patriarcas, a contagem do tempo, não. O importante é pensar o seguinte: Jacó, ele já era um homem idoso. Se fosse nos nossos dias que ele vivesse, certamente estaria aposentado. Ou seja, ele estava vivendo um tempo de estabilidade. Ele já tinha conseguido alcançar os seus objetivos, construir os seus bens, ter propriedade, né? Ele tinha muitos bens, tinha riqueza, tinha fartura. Ele estava tranquilo na vida, ele estava estável, acomodado. E de repente surge uma crise internacional, uma crise que vem através da fome. Na região onde eles moravam, né, todo mundo conhecido ali para o Jacó passa fome, acontece uma fome. Na terra de Canaã, na terra do Egito, em todos os lugares acontece uma fome. E ele fica sabendo que lá no Egito, um jovem governador tinha tido uma estratégia de guardar comida por 7 anos e então lá no Egito tinha comida. Todos os lugares tinham fome, mas lá no Egito tinha comida. E aí surge a possibilidade da mudança para o Egito. Ora, mudanças, principalmente as mudanças inesperadas, né? Porque nós esperamos mudar, tem mudanças que nós esperamos que aconteça, né? Por exemplo, você casa e a sua esposa fica grávida, você sabe que vai ter uma mudança à vista, ela não é inesperada, isso vai acontecer, né? As crianças crescem, quando entram para a escola é uma mudança que é esperada. Mas tem mudanças que são inesperadas e elas têm o poder de causar medo em nós, porque você não sabe. Até mesmo as mudanças que nós esperamos, às vezes nós sentimos medo diante delas. Quanto mais aquelas mudanças inesperadas. Porque lembre, Jacó está num tempo de tranquilidade, de estabilidade. Ele está aposentado, ele tem já a sua fazenda, ele tem já os seus bens, né? Ele está com estabilidade. De repente surge uma crise internacional, a fome em todos os países. E ele fica sabendo que há comida no Egito. E aí então ele vai se encaminhar para o Egito. As mudanças, elas nos deslocam de um cenário confortável para um outro cenário que nós não temos qualquer controle. E esse talvez esteja aí um dos motivos do nosso medo. Porque nós temos medo quando nós percebemos que nós perdemos o controle. Quando nós percebemos que nós perdemos o controle. Você pega uma criança pequena, né? E quando você joga ela para o alto, né? Você pega assim, né? Alguns adultos fazem essas brincadeiras com as crianças, né? Elas quase morrem de medo. Quando a criança sai da mão do pai ou da pessoa que está brincando, ela fica apavorada, porque ela não tem mais controle. Ela não tem mais a estabilidade da mão, de quem está segurando, não está com os pés no chão. Quando nós perdemos o controle, então nós sentimos medo. E as mudanças, principalmente as mudanças inesperadas, elas têm o poder de gerar medo em nós, né? Nós estamos caminhando no dia de hoje para aprender como não ter medo diante das mudanças inesperadas. Esse é o alvo da nossa lição de hoje, né? Tem um estudioso, um psicólogo cristão, ele é norte-americano, chamado Henry Cloud. Ele deu algumas ideias, algumas sugestões
sobre como conviver nesse tempo de pandemia. Porque esse tempo de pandemia marcou e marca, tem marcado até agora, né? Mudanças inesperadas, coisas que nós não esperávamos. Quem algum dia imaginou que nós ficaríamos presos em casa, que nós seríamos impedidos de ir ao culto, que nós seríamos impedidos de fazer uma festa de casamento, que nós seríamos impedidos de fazer uma festa de aniversário, convidar os amigos? Quem já imaginou? São mudanças inesperadas. E o Dr. Henry Cloud, ele deu algumas ideias, algumas dicas para a gente de como lidar com essas mudanças inesperadas da pandemia, principalmente. Ele falou isso aí em relação à pandemia, com sabedoria, né? E uma das coisas que ele falou, e isso é bem importante, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Ele falou assim: reconheça a sua falta de controle sobre a vida e integre a oração. Importante isso, porque as mudanças, elas nos mostram isso. E nós temos que ter a humildade de reconhecer: eu não tenho controle. Eu não tenho controle. E o que você faz quando você percebe que você não tem controle? Você busca a oração. Você integra a oração na sua vida. Porque as pessoas, elas vivem com essa ideia de que elas têm controle. Na verdade, é uma ilusão. É uma ilusão. Você não controla o seu filho, não controla o seu esposo, não controla a sua esposa. Você não controla a tua saúde. Por mais preocupado, por mais ansioso, ansiosa que você seja, você não pode sequer aumentar um dia ou 15 minutos da sua vida. Mas nós temos a falsa ideia de que nós temos controle. Aí vem uma mudança que é inesperada, né? Porque vamos pensar a mudança que Jacó está passando. Jacó era um homem que cuidava do campo, né? E trabalhava no campo, cuidava das ovelhas, plantava, colhia. De repente ele planta e não tem colheita. De repente não tem capim para as ovelhas pastarem. E ele começa a não ter mais gado e começa a ter fome. Então, nós não controlamos nada. Então, é uma dica de sabedoria para nós enfrentarmos os dias de dificuldade que o Dr. Henry Cloud dá. Reconheça a sua falta de controle sobre a vida e integre a oração. Sim, eu não controlo, mas eu conheço quem controla. Eu não posso controlar, eu não tenho domínio, mas eu sei quem tem. E eu vou recorrer a quem tem. Porque essa ideia de autocontrole, ele pode se tornar um ídolo dentro de nós. Né? Um ídolo, uma coisa que nos dá segurança, né? Porque é isso que o ídolo faz. O ídolo, ele substitui a segurança que nós temos em Deus. Ele toma o lugar dessa segurança que nós temos em Deus. É por isso que Deus é tão contrário aos ídolos, porque eles ocupam um lugar que só Deus pode ocupar no nosso coração. Então, esse sentimento de controle, de autocontrole, de que nós temos controle das coisas, muitas vezes se torna um ídolo dentro de nós, né? E aí nós ficamos nos sentindo poderosos, porque eu posso controlar, né? Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele é um ídolo, né? Jesus chama o dinheiro de mamon, porque o dinheiro, ele fortalece esse ídolo do autocontrole. Porque se você tem dinheiro, você pode controlar uma série de questões. Uma série, mas não todas. Não todas. Por isso ele se torna um ídolo, né? Que eleva, que sustenta o nosso coração e rouba o lugar de Deus, né? Mas essa pandemia mostrou bem claro, né? Então, tá bem claro para a gente essa pandemia. Ela veio destronar alguns ídolos que estavam nos nossos corações. Por exemplo, o dinheiro, né? Porque é mais ou menos o que está acontecendo com Jacó também. Veja, do que adianta ter dinheiro numa época que não tem comida para comprar? Não adianta nada, não é verdade? De que adiantaria Jacó ter dinheiro, ter ouro, ter moedas guardado, se não tem comida para comprar?
É igual há pouco tempo aí, quando não tinha vacina ainda. Do que adianta ter um monte de dinheiro se não tem vacina, se não tem tratamento? Do que adianta ter um bom plano de saúde se os hospitais estão lotados? Se não tem um respirador disponível para você? Não adianta nada. Então a pandemia, ela está destronando alguns ídolos do coração das pessoas. Ela está fazendo com que as pessoas percebam que aquilo que elas achavam que davam segurança para elas, de fato não dão segurança. Aquilo que elas achavam que podia sustentá-las e socorrê-las na hora da dificuldade, na verdade, diante da dificuldade que a pandemia está trazendo, estão se mostrando que eles não conseguem. Não conseguem. Os ídolos que controlam nossas vidas, eles nascem, na verdade, dos medos que habitam o nosso coração. Se alguém alguma vez já passou por alguma situação em que, por não poder controlar a situação, perdeu, teve algum prejuízo, sofreu, essa pessoa passa a desejar e a buscar controle acima de todas as coisas. Eu preciso de controlar isso. Eu preciso de resolver isso. Eu preciso ter isso debaixo do meu domínio, debaixo do meu controle. E isso então é um ídolo que acaba tomando o lugar de Deus em nossos corações. Mas muito bem, vamos ao texto da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 46, versículo 1 de Gênesis 46. Né? Estou querendo espirrar, mas não vou não. Gênesis 46, versículo 1, diz assim, acompanhe aqui comigo. Israel, quando a palavra de Deus diz Israel nesse período da história, não está se referindo ao povo de Israel, está se referindo apenas a Jacó, que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, quando ele encontrou com um anjo lá no Val de Jaboque. Né? Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Então, olha que interessante. Né? E aqui fica a primeira lição para a gente. Né? Uma lição que já começa no primeiro versículo que a gente lê. Diante das situações, das mudanças inesperadas, nós não devemos ter medo. Muito pelo contrário, nós devemos ter disposição. Porque o texto diz assim, Israel partiu, ou seja, Jacó partiu. Ele não ficou parado, ele não ficou sem saber o que fazer. Ele não ficou pensando assim, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Não, ele teve uma disposição, ele tomou uma decisão. Eu devo fazer isso. E ele então partiu. Né? E aí o texto vai dizer assim, ao chegar a Berseba, isso aqui é muito importante, nós precisamos guardar isso aqui. Porque Jacó chega a Berseba. E quando ele chega ao Berseba, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Por que Berseba? Por que Berseba? Berseba era um lugar importante para Jacó. Na verdade, era um lugar importante para a família de Jacó. Foi em Berseba que Deus conversou com Abraão, depois que Abraão teve aquela vitória contra aqueles 5 reis, e Deus fala para Abraão assim, olha, Abraão, não tenha medo. Né? Foi em Berseba que Deus aparece para Isaac e também fala para Isaac, não tenha medo. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, indo ali para a terra de Arã, Padã Arã, né? Ele para em Berseba. E ali ele tem um sonho. Né? E ali ele tem um encontro com Deus. Então Berseba é um lugar, que nós podemos dizer assim, Berseba é um lugar de encontrar com Deus. Porque quando ele para em Berseba, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Ele ofereceu sacrifícios. Ora, diante de mudanças inesperadas, você e eu precisamos parar em Berseba. Parar em Berseba. Precisamos achar um lugar onde nós podemos consagrar, onde nós podemos apresentar, onde nós podemos render todo o nosso medo diante do Senhor. Lembre, Jacó estava aposentado. Jacó tinha chegado ao auge da sua prosperidade.
e de repente uma mudança inesperada acontece. Fome internacional, fome que obriga ele a fazer uma mudança para o Egito. Diante disso, primeira coisa que Jacó faz, ele para em Berseba. Ele toma uma decisão, ele não fica parado esperando como é que está, ele não tem a síndrome da avestruz. Sabe como é que é a síndrome da avestruz? A avestruz, diante do medo, ela coloca a cabeça dentro do buraco, né, e fica esperando o medo passar. Jacó não. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Eu vou fazer. E o que ele faz? Primeira atitude dele, para em Berseba. Para em Berseba para consagrar diante do Senhor a sua vida. Para pedir que o Senhor estivesse orientando diante das mudanças que estavam prestes a acontecer. Para deixar que o Senhor depurasse aquele sentimento que estava amargurando o seu coração. Diante de mudanças inesperadas, meu irmão, minha irmã, vá para Berseba, pare em Berseba, deixe o Senhor depurar o medo que há no seu coração. Renda-se aos pés do Senhor. Demonstre ao Senhor, fala, Senhor, eu estou vivendo esse mundo, mas eu pertenço mesmo ao Senhor. Eu quero viver a minha vida no teu altar. O que me importa não é ganhar isto ou aquilo, não é atingir este ou aquele alvo ou objetivo. O que me importa é fazer a tua vontade. Eu me rendo aos teus pés. Berseba significa isso. Significa um lugar onde nós nos rendemos completamente ao Senhor. As mudanças inesperadas podem acontecer a qualquer momento. Quando elas acontecerem, que a tua primeira atitude seja buscar Berseba. Tome uma atitude. Tome uma atitude. Não fique esperando as coisas passarem ou resolverem sozinhas. E a primeira atitude seja parar em Berseba. Agora é interessante que o texto diz assim, ele parou ao chegar em Berseba, ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. Interessante isso. Por que o texto da Bíblia não diz assim, ele ofereceu sacrifícios ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, Criador do céu e da terra? Por quê? Engraçado que Deus se apresentava para Jacó, e Deus se apresentou para Jacó, dizendo quem ele era, né? Porque Deus fala assim para Jacó, depois, a sequência, versículo 2, diz assim, ó, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus diz, eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Olha que legal. O texto já tinha dito que Jacó, ao chegar em Berseba, ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. E depois Deus se apresenta para Jacó como eu sou Deus, o Deus de seu pai. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. O que isso tudo quer dizer? E que lição que é essa que nos ensina? A lição é a seguinte. As mudanças inesperadas acontecem. E nós precisamos de reconhecer, quando elas acontecerem, que elas fazem parte de uma história maior. É isso que significa Jacó chegar em Berseba e oferecer sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. É isso que significa Deus se apresentar para Jacó como o Deus do seu pai. Ou seja, Jacó não é um indivíduo que está solto. Ele não é um indivíduo que começou a história com ele e vai terminar com ele. Não, Jacó faz parte de uma história maior. Jacó ele está vivendo uma história maior. Nos nossos dias, as pessoas dão muito valor à individualidade. E nós corremos o risco de achar que é a nossa vida que é o centro da história. Não, mas não era isso. Deus já tinha dito para Abraão que o seu povo, que a sua descendência iria para o Egito, ia ficar 400 anos no Egito. Ou seja, Jacó está apenas fazendo parte da história que Deus está construindo através da família dele. Jacó é parte de uma história.
Por isso, eu queria dizer para você, em nome do Senhor Jesus, quando as mudanças inesperadas acontecerem, não tenha medo. Depois de você parar em Berseba, depois de você consagrar e render a sua vida, dedicar-se completamente ao Senhor, lembre-se, essa é a segunda atitude e lição para nossas vidas. Lembre-se, o que está acontecendo faz parte de uma história maior, uma história de Deus que está passando por você. Não é o fim da tua história. É uma história maior. O que interessa é você saber que Deus está construindo a história dele. E você é um integrante, é uma engrenagem dessa história. A história de Jacó era só parte e continuidade da relação que Deus tinha com Abraão e com seu pai Isaque. Por isso, a Bíblia diz que Jacó ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai e Deus se apresenta como Deus de seu pai. A história de Isaque continuava a história de Abraão e a história de Jacó continuava a história de Isaque. E mais, a história de José. Sabe por quê? Quando nós pensamos em José, né, José que foi o filho de Jacó, que foi para o Egito, foi vendido como escravo, depois se tornou governador. Quando nós pensamos em José, nós sempre pensamos que José, assim, é o exemplo de um jovem bem-sucedido. Mas, na verdade, não. José, ele é alguém que faz parte da história de Deus através do seu povo. Quando Deus chamou Abraão e começou, através de Abraão, construir uma história para abençoar todas as nações, para alcançar as outras nações, né? Deus planejou, Deus traçou esses planos e José fazia parte. José não é uma pessoa que está solta na história. Não, ele está inserido numa história maior. Você e eu estamos inseridos numa história maior. Você e eu fazemos parte de uma história maior. Essa mudança inesperada que está enchendo o seu coração de medo, não deveria encher o seu coração de medo. E uma coisa que ajuda você a não temer é lembrar que há uma história maior do que a sua história por trás do que está acontecendo com você nesse momento. Sim, a mudança pode ser inesperada. A mudança pode aparecer ameaçadora para você. Mas quando você lembra que Deus está construindo uma história através da sua vida, história essa que começou com os seus pais, história essa que começou com os seus avós, história essa que faz parte de um plano dele para alcançar e abençoar outras pessoas. Então você consegue amainar o coração e tranquilizar. Essa é a segunda lição. Primeira lição, o que devemos fazer diante de mudanças inesperadas? Parar em Berseba. Ter um tempo com Deus, consagrar-se, render-se aos pés dele. Segunda lição, lembrar que nós fazemos parte de uma história maior. Deus está construindo a sua história através das nossas vidas, assim como construiu com nossos pais, está construindo conosco e vai continuar construindo com nossos filhos. Nós fazemos parte de uma história maior. E depois, o que é que Deus diz mais para Jacó? Versículo 3 e versículo 4. Diz assim: Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. E eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. É impressionante isso, né? A pergunta que nos vem à mente é: por que Deus faz questão de aparecer para Jacó, de falar com Jacó essa visão noturna lá em Berseba, e faz questão de dizer para Jacó: não tenha medo? Porque Deus já tinha dito para Abraão que a descendência de Abraão iria passar por situações muito difíceis no Egito, onde ela seria escrava.
Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 12 e 13, diz assim: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então havia aí uma declaração de Deus do que aconteceria com a descendência de Abraão. Uma declaração que foi apavorante. Trevas densas e apavorantes assombraram Abraão nessa visão. Jacó possivelmente sabia dessa história, né? Lá em Gênesis 26, de 1 a 3, né, quando há fome na terra, né? O texto diz assim, né? Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. E o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, quando houve fome na terra, na época de Isaque, o pai de Jacó, Deus apareceu para Isaque e disse: não desça para o Egito, não desça no Egito, fique na terra que eu vou te indicar, né? Então, Jacó podia conhecer essa história. Então Deus aparece para Jacó e fala para Jacó assim: olha, Jacó, não tenha medo de descer para o Egito. Talvez houvesse no consciente de Jacó essa ideia: olha, essas informações. Deus falou que a geração do meu avô, Abraão, iria ser escrava por 400 anos numa terra que não lhe pertencia. Deus falou para o meu pai, Isaque, que ele não deveria descer no Egito, devia ficar na terra onde Deus iria indicar. E agora eu não vejo outra situação, por conta da fome, me vejo obrigado a ir para o Egito. Inclusive, fiquei sabendo agora que o meu filho, que eu achava que tinha morrido, é o governador do Egito. Porque foi o que aconteceu, né? Nesse momento de Gênesis 46, já tinha acontecido dos irmãos de José irem comprar alimento no Egito e José ter se revelado para eles. Então eles voltaram e falaram para Jacó: Jacó, seu filho José está vivo e ele agora é o governador. Então é nessa circunstância que Jacó está indo agora para o Egito. E Deus fala para ele assim: não tenha medo de descer para o Egito, não tenha medo de descer para o Egito. Bom, uma terceira atitude que nós precisamos de ter diante das mudanças inesperadas, porque mudanças inesperadas são uma realidade na vida de qualquer pessoa. Primeira atitude é buscar Berseba, um tempo de devoção, onde nós consagramos e rendemos ao Senhor tudo o que está acontecendo e se passando em nosso coração. Segundo, é lembrar que o que está acontecendo conosco faz parte de uma história maior. A história não começa e termina em nós, não. Faz parte de uma história maior, uma história de Deus, através das nossas vidas. E em terceiro lugar, confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas do Senhor, nesses planos de Deus. Porque quando Deus fala para Jacó assim: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Veja que essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Deus, quando chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, ir para uma terra que ele mostraria, Deus tinha feito essa promessa: eu farei de você uma grande nação. Então, a promessa de Deus estava se cumprindo. E Jacó precisava de confiar. Então, o que fazer nas horas, nos momentos diante de mudanças inesperadas? O que faz com que o medo se debele do nosso coração? A confiança na promessa de Deus. Deus está cumprindo as suas promessas na minha vida, através da minha vida. Mas há uma outra promessa que Deus faz para Jacó, que enche nosso coração de segurança, porque Deus diz assim: eu mesmo descerei com você, eu mesmo descerei ao Egito com você. É o Deus Emanuel, o Deus que vai conosco, é o Deus que anda do seu lado, um Deus que está presente.
Eu gosto muito de quando oro por alguém que está passando por dias de dificuldades. Eu gosto muito de pedir a Deus que Deus manifeste a presença dele, porque ele está presente. Jesus, quando chega para os discípulos, dá a grande comissão para eles, diz para eles assim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que que você não precisa ter medo diante de circunstâncias ou diante de mudanças inesperadas? Porque Deus está com você. Confie que Deus está com você. Mas mais do que isso, Deus faz uma outra promessa para Jacó. Deus diz assim: e certamente o trarei de volta. Certamente o trarei de volta. A promessa de redenção. Ora, você está indo para o Egito. Não tenha medo, porque isso faz parte da minha missão, do cumprimento das minhas promessas para você e para a sua descendência. Eu estarei com você, mas eu também trarei você de volta. É remissão. É Deus resgatando o seu filho daquela situação. É como Deus fez com o povo de Israel quando foi para o exílio. Quando o povo foi para o exílio, era um tempo de julgamento, de sofrimento para o povo no exílio. Mas Deus, mesmo no meio do julgamento, Deus deu promessas de que eles voltariam para a terra. Isso anima o nosso coração. Porque as mudanças inesperadas às vezes nos doem. Mas Deus também cura a ferida. Ele permite que a ferida se abra, mas Ele também traz cura para a ferida. E depois Deus faz uma promessa para Jacó, que é cheia de ternura, cheia de bênção. E Deus diz para Jacó assim: e a mão de José fechará os seus olhos. Olha, Deus está falando para Jacó assim: ó Jacó, esse seu filho que era tão querido, tão amado por você, que você achou que tinha morrido, essa mão vai fechar os seus olhos. Ou seja, Deus promete 4 coisas maravilhosas para Jacó. Primeiro é cumprir a missão, fazer dele uma grande nação. Segundo é manifestar a presença junto de Jacó. Eu estarei com você, eu mesmo estarei com você no Egito. Né? Terceiro é trazê-lo de volta. Eu vou trazer você de volta, vou redimir você, vou resgatar você. E quarto é abençoar Jacó com a convivência familiar prazerosa. José vai fechar os teus olhos. Oh, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que diante das mudanças inesperadas que nós enfrentamos, e não há quem não as enfrente, que o Senhor nos ajude a buscarmos Berseba, lugar de render todo medo e angústia aos pés do Pai. A lembrarmos de que o que está acontecendo conosco, ainda que seja inesperado, é inesperado apenas para nós. Mas isso faz parte de uma história maior que Deus está construindo através da história. Começou, quem sabe, com o meu pai, com o meu avô, está agora continuando na minha vida. E lembrar e confiar nas promessas do Pai. A promessa mais consoladora dessas 4 promessas que Deus faz para Jacó é a promessa de que eu mesmo estarei com você, ou irei com você pro Egito. Eu mesmo, ele diz assim, né? Eu mesmo descerei ao Egito com você. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Eu queria convidar você a orar. Mas antes de orar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual dessas 3 atitudes que nós aprendemos nesta manhã representa o maior desafio para você? Qual dessas 3 atitudes? Diante do agito que as mudanças inesperadas causam, você consegue parar para derramar diante do Senhor a sua luta, a sua dor, o seu medo? Ou você se agita e já sai fazendo uma coisa cá, outra colar, para tentar resolver o negócio e manter o controle? Que representa para você o maior desafio? Você acha que você é uma pessoa desventurada na vida,
Porque tem gente que é assim, né? Vem uma mudança inesperada, ela já começa a pensar, mas por que eu? Por que logo eu? Nós fazemos parte de uma história maior que Deus está construindo na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja. Deus está construindo uma história, nós fazemos parte dessa história. Nós somos apenas uma pessoa que faz parte de uma história maior. E o que você pensa quando nós propomos que, diante das mudanças inesperadas, você aprenda a confiar nas promessas de Deus? E a promessa mais consoladora é de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Convido você a orar e falar: Deus, me ajuda a vencer este que é o maior desafio que eu enfrento hoje, diante das mudanças inesperadas. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que, com misericórdia e amor, cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor cuida. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Mas ainda assim, ó Deus, muitas vezes deixamos que o medo assombre o nosso coração, paralise-nos, ó Deus. Pedimos-te, ó Deus, misericórdia e graça. Sim, ajuda-nos a viver de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos, ó Deus, no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que diante das mudanças inesperadas, a nossa primeira atitude seja render-se, dobrar-se, ó Deus, diante do Senhor e permitir que o Senhor esteja tratando com o nosso coração, que se amedronta diante das mudanças inesperadas. Senhor, ajuda-nos, Deus, a nos aquietar, lembrando, Deus, que o que o Senhor está permitindo que aconteça conosco faz parte de um projeto maior, que nós não conseguimos entender, mas que o Senhor tem nas tuas boas mãos todo o controle. Ajuda-nos, Deus, a descansar, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco, seja qual for a situação. O Senhor está presente junto de nós, e se o Senhor é por nós, não há ninguém que seja contra nós, não há ninguém a quem precisamos de temer, Pai. Nós oramos pedindo essa bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se você está vendo esta aula de escola dominical no domingo, venha para o culto hoje à noite, às 18 horas. Nesse domingo, dia 18 de julho, teremos a presença do pastor Ricardo e sua esposa Tina Mattioli, missionários que estão voltando para a África. Deus abençoe ricamente sua vida. Um forte abraço. Até logo mais.